Boa noite. Tudo bem, gente? Pode parecer estranho o baterista sair para vir falar, mas eu vou dizer que é algo interessante, porque enquanto todo mundo estava de pé, eu estava sentado. Agora todo mundo sentou, eu fico de pé. Acho que o pastor deveria ser baterista. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no último domingo desse ano, podendo falar, pregar, ter o privilégio. E estou feliz de ver vocês aqui, Quanta gente no dia 27. Que bom que vocês estão aí, vieram, cultuar o nosso Deus conosco. E bênção, glória a Deus. Bom, de manhã a gente falou um pouquinho sobre Jesus. A gente viu um versículo lá de Mateus 28, 20. Parte B do versículo, final do ano, eu fui ver o último capítulo de Mateus, com o último versículo, e a gente falou um pouquinho sobre a promessa de Cristo, que é: eis que estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. E a gente viu que é maravilhoso, crer num Deus que estará conosco, e ter a certeza que Ele prometeu isso para nós, estar do nosso lado. Nós falamos não carnalmente, não em persona, mas aquele que nos guia, e nós, como flechas que somos levados por um arqueiro, mesmo que pareça que o alvo esteja errado, ele sabe onde tem que fazer a curva, qual é a força certa de se tomar, de se levar para a flecha ir no destino que ele preparou. E eu ia dar uma certa continuidade nisso, mas eu resolvi não fazer isso. E eu vou falar hoje do Evangelho de João, capítulo 5. Um texto que a primeira vez que eu preguei nessa igreja foi esse texto. E eu creio que não é a última que eu vou pregar aqui, mas talvez esse último momento, eu acho que seria legal falar sobre isso. O texto ele tem algumas interpretações, algumas características, alguns detalhes específicos. E eu tomei direção para 2 detalhes do texto. E, gente, pode deixar torrando esse ar aqui que tá bom para mim. Tá beleza. João, capítulo 5, versículos... Eu queria ler um versículo só, mas vamos ler mais. João, capítulo 5, versículos 1 a 9. É um texto muito conhecido. Não sei se sua Bíblia tem um subtítulo aí, mas a minha tem lá e diz assim: a cura junto ao tanque de Betesda. Um subtítulo? O João está zoando a Dani aí. Mas é um texto famoso, conhecido, no momento que Jesus cura um homem lá, E João, o Evangelho de João, ele trata um pouco sobre a relação de Jesus com os homens e um pouco sobre os milagres de Cristo, Então aqui está logo no capítulo 5. Interessante que Mateus, o capítulo 5, a gente estudou domingo de manhã, aí era o Sermão do Monte. Ou seja, Mateus ele era mais rico em alguns detalhes desde o princípio. João já foi direto no capítulo 5 falar do momento que Jesus já tinha passado talvez o Sermão do Monte. Mas algo interessante em ver nesse texto, vamos ler então João capítulo 5, versículos 1 a 9. Todo mundo encontrou, Então tá bom. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado?
Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, por aquilo que o Senhor faz no nosso meio, tem feito nas nossas vidas. E clamamos, pedimos a Ti que agora o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, porque o Senhor nos tocou, Pai. Que realmente aqui, como eu sempre oro, que eu seja só um garoto, Deus, e que o Senhor esteja falando as Tuas palavras divinas, que isso atinja o mais profundo do nosso ser, para que mude aquilo que somos a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, um texto muito conhecido, texto em que a história conta que havia um tanque lá no meio de Jerusalém, grande, um lago grande, e que em algum momento, que não sabia qual era o momento, vinha um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. Enquanto as águas eram agitadas, qualquer um que entrasse primeiro era curado de qualquer doença, era curado de qualquer problema que ele tivesse físico, né? Então, paralítico, manco, coxo, o que ele tivesse, o primeiro que entrasse era curado. E é interessante um detalhe da Bíblia, que ela diz que Jesus, ele repara em um homem. Você pode imaginar comigo, se existisse esse tanque hoje no nosso meio, o quanto de gente não teria ao redor desse tanque. Se quando criaram o piscinão de Ramos no Rio de Janeiro já é uma loucura, que é só para refrescar do calor, imagina um tanque que cura. Haviam milhares de pessoas ao redor. E Jesus ele reparou num homem de 38 anos, que estava doente. Havia 38 anos que ele estava doente. Não que ele havia 38 anos, né? Mas ele estava doente há 38 anos ali esperando por algo. Ele esperava por algo ali. E quando a gente lê um pouquinho mais profundo desse texto, existe um problema que existe no nosso meio até hoje. Existem algumas questões políticas que... Imagina a multidão querendo entrar num tanque, só que só quem era curado era o primeiro que entrasse. Sabe quem sempre era curado? Aquele que tinha mais dinheiro. O homem que tinha mais grana, ele conseguia preparar um jeito de ficar na ponta ali esperando. E a hora que agitava a água, ele era o primeiro a entrar. Então as pessoas que estavam doentes, enfermas e que tinham necessidades também financeiras, praticamente jamais conseguiriam entrar. Porque sempre alguém com mais poder estava ali, tomando conta do lugar. E esse homem, ele não estava tão perto assim do tanque. Ele estava numa distância boa, mas, sendo realista, ele tinha alguma condição de chegar perto do tanque. Ele não tinha ninguém que o levasse. Ele não tinha nada. Não tinha dinheiro. Não tinha mais nada. Ele estava ali há 38 anos, esperando por algo. Há 38 anos. A Bíblia fala que ele era judeu, então ele cria na lei mosaica, dada a Moisés, por intermédio de Moisés, né, dada a Deus por intermédio de Moisés. Ele cria no Messias que viria. Quando Jesus chega até ele o chama de Senhor, não porque ele sabe de fato que era Jesus, mas porque ele tinha respeito e sabia que havia alguma autoridade. Talvez ele tivesse visto também alguma esperança. Quando aquele homem, Jesus, chegou perto dele, ele olha e fala assim: você precisa de alguma coisa? Você quer ser curado? E se ele soubesse que era Cristo, ele chegaria e falaria assim: me cura, Senhor, eu quero. Mas qual a resposta dele? Não tem ninguém que me leve até lá.
era a esperança de que aquele Senhor, Jesus, iria levá-lo até o tanque. E aí Deus o cura. Mas, nesse texto, eu queria chamar a atenção de duas coisas. A primeira era o coração daquele camarada de 38 anos. O coração que aquele homem tinha. Ele tinha 38 anos, uma doença em que ele não andava. 4 décadas. Já pensou você não andar uma década? 10 aninhos sem andar. Às vezes o cara parou de andar, num mês já desistiu da vida. Já era. Acabou tudo. Vou morrer, me entrego. O camarada estava quase 4 décadas, 38 anos sem andar. Mas no coração dele havia algo. Havia uma esperança. Havia a esperança de ser curado no tanque. Mas havia algo maior do que isso. Porque se ele era judeu, cria na lei mosaica, cria no Messias que chegaria, ele estava ali com a esperança de que os milagres ainda aconteciam, de que havia uma chance. Quando nós falamos de manhã que Deus prometeu que estará conosco em todos os tempos, até o fim dos séculos, algo no nosso coração que deve acontecer nessa promessa é que é inflamar nosso ser. É de falar assim, o meu amado prometeu estar comigo, não importa o que aconteça. Eu não sei quando você se converteu, mas se faz muito tempo, como era diferente a sua vida, né? Ou se você é assim até hoje, parabéns. Mas é muito difícil. Quando você logo se converte, que você tem aquele primeiro amor. Quando Jesus chega em você, logo de cara, algo que borbulha dentro do seu ser. E você não precisa mandar ele ir à igreja. Você tem que parar e falar assim, camarada, para de vir aqui. Dá um tempo. Volta um pouquinho para casa. Quando o cara se converte, tem aquela chama no coração, tem que fazer mutirão na casa, aqui na igreja. O cara chega às 7 da manhã aí, ó, tô aqui já esperando. Fala assim, mas meu amigo, começa às 10, não tem problema, só tinha ônibus às 7, eu tô aqui, eu espero até às 10. Que o coração dele está palpitando, porque Jesus está perto dele. Quando o camarada se converte, aquele negócio está aquele primeiro amor, aquela sensação gostosa. Tem que falar assim, olha, sai um pouco do teu quarto, para um pouco de ler essa Bíblia, vai trabalhar, vai estudar, senão você vai ficar sem dinheiro, sem como viver. Quando está aquele fogo ardendo no coração, você tem que falar assim, cara, para um pouco de orar em todos os lugares, presta atenção no trânsito, você está dirigindo. O cara vem falar com você na janela, você está orando, o cara está achando que você é louco. Você tem que falar, calma. Não é verdade o primeiro amor? Aquela sensação que arde no coração. Aquele homem, ele tinha uma esperança no coração. Ele tinha muita fé de que algo poderia acontecer de bom. Ele estava tanto tempo à porta, à beira de um tanque, esperando o milagre dele, ele voltar a andar. E se ele estava sozinho, eu creio que ele não chegou ali sozinho. Mas quem o deixou, largou, desistiu, acabou a esperança, acabou a vontade, acabou. Cara, você não vai conseguir. Aqui quem manda é o governo, quem manda aqui são os mais ricos. Ele falava assim, não, eu tenho certeza que eu tenho um Deus que está comigo. E Ele vai me ajudar. Em algum momento vai acontecer, em algum momento tem algo. E o nosso coração deve ser assim. A gente deve buscar no profundo do nosso ser aquilo que arde em chamas, quando nós temos a certeza da promessa de Deus, de que Ele estará conosco em todo o tempo. Que Ele nasceu, morreu, mas ressuscitou, como nós falamos de manhã.
Porque os judeus, eles acreditam que ele nasceu e morreu, mas não acreditam na ressurreição. Eles creem, como está escrito em Mateus 28, de que os soldados pagarão alguém para dizer, olha, os discípulos vieram e roubaram o corpo. E os judeus acreditam nisso, olha. Realmente ele não era Deus, não era divino, era só um homem que morreu. E por isso que a etapa tem que terminar. Quando a gente fala sobre Natal, do nascimento de Cristo, tem que lembrar que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, provando a divindade dele. E quando ele promete, olha, ele chega para os discípulos, e eu falei isso de manhã, imagina a sensação. Os caras estavam vivendo com ele diariamente, em todo o tempo ali, o Deus que mostrava o caminho, que trilhava a direção, e aí ele vai embora, ele morre. Aqueles discípulos ficaram meio perdidos, né? Cadê aquele Deus poderoso? E quando ele ressuscita e fala assim, olha, estou aqui, e de fazer discípulos, e eu vou estar com vocês, fiquem tranquilos. Aqueles homens saíram com aquele amor, porque eles tinham a certeza que Deus estava com eles. Se a gente estudar a história de Paulo, a gente sabe que sofredor que ele era, o que aconteceu com o homem. Mas eles viviam o amor no coração, porque eles tinham a certeza que Deus estava ali. E é isso que tem que acontecer, sabe? Diariamente nas nossas vidas, aquele amor, da certeza de que Deus está conosco. E não a gente tentar falar, olha, vem para a igreja, vem para o culto. Por favor, venha. É o contrário, eu falo assim, camarada, vai ficar um pouco a tua família. Você está vindo muito para a igreja. Entende? Aquele homem não saiu de perto do tanque, mesmo sabendo que não ia dar certo. Ele nunca ia conseguir chegar perto. Ele nunca ia conseguir aquele milagre. Era a verdade. Se não tinha quem o carregasse, não ia dar. Mas ele tinha esperança em algo. Ele falou assim, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza. E o nosso coração tem que voltar a ficar do lado do tanque. Minha vida está horrível, não importa. Eu vou ficar plantado aí, na igreja, plantado na palavra, porque é isso que eu amo fazer, é isso que eu busco em todo tempo. Mas aquele homem, com 38 anos de doença, ele chega num momento que quando Jesus está perto dele, e ele pergunta lá no versículo 8, no 7, no 6, se ele queria ser curado, e no 7 ele responde, Senhor, não tenho como ir, e Jesus fala assim, levante-se, pegue sua maca e ande, vai, está curado. No versículo 14, quando ele termina a história dizendo, olha, que Jesus sumiu, porque os fariseus queriam pegar Jesus, porque ele estava curando no sábado, e a lei dizia que não podia curar no sábado. Eles perguntaram quem era esse homem que se curou. Ele falou assim, eu não sei, não conheço, mas o cara fez, foi para lá. Jesus volta no 14 e diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. A segunda coisa que eu vejo que foi Jesus, o que Jesus queria fazer é o seguinte, quanto tempo às vezes a gente não espera por algo de Deus? Quanto tempo a gente não fica na porta, esperando algo divino, esperando algo que nunca chega. Quase 4 décadas ele estava esperando. Quase 4 décadas. E ele não entendia por que Deus está demorando tanto para fazer algo. Eu creio na lei mosaica, eu sou filho dele, né? Eu creio no que o Messias vai chegar, que existe sim um Messias. Por que Deus me ajuda? Por que eu estou esperando tanto tempo por algo que não acontece? Quanto tempo a gente não espera por coisas, né? Que buscamos em Deus, procuramos em alguns lugares e não chega. E a gente não compreende, Deus, mas por que tanto tempo? Todos que estavam no tanque queriam buscar uma coisa, um milagre. Eles só queriam isso que estava ali.
Havia um anjo que descia, algo divino que acontecia, mas as pessoas só esperavam pelos milagres que elas queriam. Tanto que quando Jesus chegou, nada mudou. Eles estavam olhando para o tanque, esperando o milagre. E às vezes a gente não entende, né? Jesus chegando perto, falando algumas coisas para a gente fazer, para cá ou para lá, e a gente falando assim, mas eu estou esperando aquilo lá, eu não sei porque não chega, mas eu quero aquilo lá. Mas, quando ele chegou perto daquele homem, e aquele homem esperava por um milagre, Jesus o cura. Depois de tanto tempo, mas tinha algo diferente que ele fez ali. Que Jesus chega no 14 e explica, olha, não peque mais. Jesus veio para salvar aquele homem. Demorou tanto tempo, aquele homem ficou esperando 38 anos, quase 4 décadas, para ser curado. Porque Jesus, na verdade, só queria salvá-lo. Queria falar assim, olha, agora você é filho meu. Quando ele diz aqui no 14, olha, vai, não peques, porque vai ser pior. Quando Jesus perdoava os pecados de alguém, é porque ele o estava salvando. E às vezes a gente espera por tantas coisas, espera tanto tempo, porque Jesus quer fazer outras coisas na nossa vida. E nós estamos tão fixados naquilo que estamos desejando, tão fixados naquilo que esperamos, que acreditamos que Deus nos prometeu, e não vemos aquilo que Deus quer de fato fazer. Ele até o curou, mas o que Jesus queria ali era salvá-lo. E por isso que demorou tanto tempo. Por isso que demorou tanto tempo daquele homem ser curado. Porque se ele fosse curado antes, no tanque, como ele encontraria Jesus? Ele não estaria ali esperando. Talvez ele não estaria fortalecendo a fé dele, fortalecendo algo que precisava ser fortalecido no coração. Ele estaria por aí. Mas depois que Jesus o cura e o salva, algo muda na vida dele. Não só o milagre que aconteceu, mas ele percebe que foi algo divino. E onde o Jesus o encontra depois? No templo. Talvez se aquele homem tivesse sido curado num tanque, ele estaria pela vida. Mas como foi Jesus que se achegou perto dele e falou, olha, vai, não peques mais. Ele falou assim, agora eu fui salvo. Eu amo meu Senhor. Eu vou para a casa dele. Eu vou viver em direção a ele. E às vezes tarda algumas coisas na nossa vida. E a gente não compreende. Mas você sabe melhor do que eu que há um tempo divino. Que o nosso tempo não é o mesmo de Deus. E que Ele promove algumas coisas para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente supere algumas coisas, para que talvez no futuro a gente conheça mais. Mas os caminhos são dele. Há sempre uma direção a se tomar, sempre um lugar a ser levado que Ele quer. E quando nós lutamos um pouco contra Deus, nós vamos acabar esperando às vezes mais e mais, tantos anos. Eu não sei quanto tempo eu conseguiria esperar, estando doente, estando com problemas, precisando andar. Eu não sei se eu realmente não perderia a esperança, a minha fé, a minha força. Mas aquele homem, ele tinha certeza de que algo poderia acontecer e que ele não arredou o pé dali. E quando aconteceu, ele viveu e se dedicou totalmente a Deus. O nosso coração deve estar voltado sempre a Deus. Todo o tempo. O ano está acabando. Último domingo de 2015. E a gente prometeu tantas coisas no começo do ano que não cumpriu, não é verdade? Mas que a promessa de se aproximar de Cristo em todo o tempo, que isso não venha falhar de novo, de buscar o nosso Senhor,
de estar mais perto dele, tendo a certeza que ele vai nos ajudar. Isso não pode falhar. A nossa vida tem que ser essa dedicação total a ele. Quando a esperança acaba, tudo morre. Mas há um Deus poderoso que nos promete que há uma direção, há um caminho que ele vai nos guiar, nos ajudar, que ele é o arqueiro. E a flecha vai ser levada para onde ele quiser. Que a nossa esperança esteja em Deus e que nós possamos olhar para a nossa vida, tudo o que passou, o que aconteceu, em mais um ano. Porque a vida vai passando. Que a gente busque nele, assim, ó Deus, eu preciso da tua direção, do teu consolo. E mesmo que eu esteja esperando algo há 38 anos, se revela para o momento certo, para aquilo que o Senhor tem e para a hora certa, que eu quero viver e sair dessa. Que em 2016 nós possamos talvez parar de reclamar de janeiro a janeiro e orar mais de janeiro a janeiro. Parar um pouco de buscar coisas que não fazem tão bem para nós e busque a Deus verdadeiramente, para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos orar.